galera, eu sou a Paola Alexandra e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 6 romances que eu li recentemente e entraram pra minha lista de favoritos. Quem tá acompanhando os vlogs de leitura do canal sabe que eu ando na onda de procurar romances favoritos. Romances que aquecem o coração, que me surpreendem, que me envolvem, que me emocionam. Romances que conversam com o momento que eu tô vivendo hoje. São romances contemporâneos com um toquezinho de comédia romântica e com personagens um pouco mais adultos. Eu sinto que esses personagens estão conversando mais comigo. Afinal, uma senhora de 32 anos, não é mesmo, pessoal? Nessas últimas semanas eu li muito romance. Alguns não foram tão bons, mas outros, gente, nossa senhora, é sério. Tem uns livros aqui que, assim, acabaram comigo e me envolveram do começo ao fim. Não necessariamente todos esses livros são perfeitos. Alguns deles eu dei 4,5 estrelas. Mas o fato é que todos eles conquistaram meu coração. Vamos descobrir quais são? Só pra falar, tem vários aqui que eu ainda nem tinha comentado no canal, viu? Vou começar por O Amor e Outras Coisas. Esse livro é incrível! A narrativa é intercalada entre passado e presente. Passado com o casal se conhecendo, depois de perder a mãe, ela e o pai vão comprar uma casa de campo, onde eles pudessem passar os finais de semana, pudessem de fato ter aquela sensação de recomeço. E essa casa vai ser do lado da casa do nosso protagonista masculino, que ele é um dos irmãos de uma casa gigante, cheio de filhos. É aquela idade ali dos 12 anos, uma idade que você quer se encontrar, que você quer conhecer, né? Se entender melhor. É nessa idade que eles se conhecem e a gente vai acompanhar essa amizade entre eles crescendo até ali, né, seus 18 anos. Momento no qual eles vão se separar e aí eles vão passar anos distantes e no presente acontece o reencontro. E aí os capítulos ficam reencontro passado, eles se conhecendo, se apaixonando, reencontro passado. É uma loucura, você não consegue parar de ler. Por quê? Porque nós queremos entender o motivo deles terem se separado. E de fato, gente, quando o motivo é revelado, eu chorei, entendeu? Eu chorei. Mas mais do que isso, é muito bonito a construção do relacionamento, a maneira como eles conversam, os diálogos, as inseguranças, as incertezas, essa coisa de como é difícil você se apaixonar quando é muito novo, afinal eles se conhecem muito novinhos, e a amizade entre eles cria um laço único, mas ser jovem é uma montanha-russa, então vai rolar cagada aqui, e cagadas que os separam, e gente... Eu gosto muito da escrita das autoras, eu já li vários livros delas, mas esse aqui, ele conversou demais com a parte emocional. É muito bonito a parte de cura, a parte de abrir seu coração e o fato de se questionar se esse amor incrível que eles viveram no passado ainda faz sentido no presente. E eu acho que o que mais me surpreendeu nesse livro é que ele traz temáticas muito complicadas, temáticas que em primeira vista o leitor torce o nariz, o leitor não quer entender, mas a forma como é colocado aqui faz de fato a gente entender que esses personagens não são perfeitos, que eles cometem erros assim como nós, o que faz com que role uma identificação, com que você se apegue ainda mais e entenda as frustrações, as inseguranças e as falhas de cada um desses personagens. Sério, eu fiquei encantada e no final eu só queria ler mais livros delas. Outros livros delas que eu amo, Apenas Amigos, gosto muito, só que esse é muito mais clichê. E um pouco de aventura, que não tem nada de clichê e foca muito mais na aventura do que no romance. Mas só mostra que são autoras que têm uma versatilidade na escrita. Elas conseguem escrever desde o drama com romance, até o romance comédia romântica, até o romance clichê, o romance erótico, enfim. São autoras que eu quero, sério, ler tudo que elas lançarem. E eu tô falando aqui no plural, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas são duas melhores amigas que escrevem juntas sob o pseudônimo de Christine Laura. A Loucura de Lord Ian Mackenzie é um romance de época e é um romance de época das antigas. Assim que eu vi que esse livro ia ser lançado no Brasil, eu fiquei enlouquecida pra fazer a leitura. E, gente, é 5 estrelas favorito, assim, em um nível que, meu Deus. Vocês sabem que eu ando muito resistente com leitura de romance de época, eu meio que saturei do gênero, então eu escolho ler romances de época
época, que assim, eu sei que vão me desafiar. E essa autora, ela é uma das autoras mais consagradas dentro do gênero lá fora. Ela já ganhou vários prêmios. Esse livro, por sinal, ele foi muito premiado. Ele é um dos livros mais lidos de romance de época dentro do Goodreads, que é uma plataforma de leitores. Então, assim, é um livro que demorou muito pra vir pro Brasil. E eu entendo porque ele demorou, porque ele traz temas que não são fáceis. Principalmente ao apresentar o nosso protagonista masculino. Aqui o termo loucura, que é usado no título, é porque esse personagem, quando ele tem 9 anos, ele é enviado pro manicômio. Levando em consideração que o pai dele é um duque, ele só tem irmãos homens, tem, né, a mãe dele vai morrer. Então, aquela cobrança que se espera, né, de nobres, e também por não entenderem o fato dele ser diferente. Aqui a autora vai trabalhar o aspecto autista diante da perspectiva das pessoas daquela época. Então, com 9 anos, ele já é enviado pro manicômio pra nunca mais voltar pra casa. Ele só volta pra casa quando o pai dele morre e o irmão mais velho dele, que assume o título do ducado, vai retirar o irmão do manicômio. E aí, gente, as coisas pra piorar vão envolver o nome do Ian em um assassinato. E ele tem um inspetor que tá ali querendo de toda forma provar que ele matou uma prostituta a facadas. E, gente do céu, a tristeza da vida desse homem, conforme ele vai falando sobre o motivo dele ter ido pro manicômio, por que o pai dele enviou ele pra lá, o que ele sofreu, porque ele ficou muito tempo lá, e aí os choques elétricos, o tratamento de banhos frios, que era muito comum na época, né? A autora usou o termo de histeria e trouxe esse personagem masculino que foi enviado pro manicômio, considerado o homem com histeria. E as coisas pioram quando a gente vai vendo outros elementos aqui, alguns tratamentos que ele fez e que refletem muitos preconceitos daquela época. Por exemplo, homens que gostavam de outros homens também iam para esse manicômio. Enfim, são fatos. É uma realidade triste da nossa história e a autora explorou isso dentro desse romance, obviamente sem romantizar as coisas. Só que é tudo muito cruel, a forma como é exposto, até porque os termos que são utilizados, até o próprio termo de manicômio, por exemplo, eles são pejorativos, eles são preconceituosos e eles refletem o preconceito daquela época. Além disso, tem o romance, e o romance é muito, muito fofo. A nossa mocinha, ela é viúva, ela é herdeira, ela tá com uma grana alta, ela não era da nobreza, ela era casada antes com um pároco, só que por causa do dinheiro que ela ganhou e de alguns contatos que ela tem, as pessoas, né, estão aceitando mais ela nesse círculo social nobre. E vai aparecer um pretendente de noivado, e o que acontece é que esse pretendente é um belo de um safado, e o Ian não gosta dele. Então, quando ele descobre, o Ian, que esse cara está noivo, ele vai fazer o quê? Não, vou avisar a noiva de que ele não presta. Ele escreve um bilhetinho pra ela e fala: olha, fulano, é o seguinte, esse cara que você tá noiva, ele é assim, assim, assado, ele faz isso, isso e isso. Se você realmente quer casar com ele, beleza, mas eu tô te avisando. E aí os dois vão se aproximar. E é uma intensidade de coisas. Uma hora eles estão em Paris, outra hora na Escócia, Inglaterra, vários cenários, muito drama familiar, porque os irmãos dessa família são muito presentes aqui e todos eles têm histórias fracassadas de amor. A mulher de um se matou, a mulher de outro morreu no parto, a mulher de outro tentou matar a criança quando deu à luz. Gente, é tanta tristeza que é muito drama, só que é um livro extremamente emocionante, rico, tocante, daquele tipo de romance de época que, sei lá, a gente não vê mais tanto sendo escrito. Eu acho que os romances de época hoje, eles pendem muito mais pro romance, pra fofura, o que tá tudo bem. Acho que é o que o gênero pede, essa leveza. Mas, nesse caso aqui, é o drama. Me lembra muito os livros da Lisa. Então, se você gosta dos livros da Lisa Kleypas, esse livro aqui vai te emocionar. Sério, gente, maravilhoso. Loucos por livros. Tem vlog de leitura desse livro aqui no canal, mas eu queria salientar que esse, pra mim, é um dos melhores livros da Emily Henry. Esse livro não foi lançado ainda oficialmente no Brasil, ele tá em pré-venda, então eu achei válido falar de novo dele aqui, porque ele virou pra mim um dos melhores livros do ano. 5 estrelas, favorito, e faz com que eu ame cada vez mais a escrita dessa autora. Ele tá em pré-venda, então, né, o link tá aqui na descrição, porque realmente, gente, se você gosta dos livros da Emily, eu tenho certeza que esse aqui vai te cativar. Muito importante falar que esse é um dos livros mais dramáticos da autora e um dos mais introspectivos também, porque ele vai trazer vários outros polos além do romance. O foco não é o romance. Apesar do romance ser super fofo, ele é um editor de livros e ela é uma agente literária, e eles vão ter que trabalhar juntos em um mesmo livro, só que o primeiro
primeiro contato que eles tiveram anos atrás não foi nada bom. Ele não foi com a cara dela, ela não foi com a cara dele. E aí meio que tem aquele clima inicial de cão e gato, mas conforme eles começam a trabalhar juntos, eles percebem que de fato são muito parecidos e são perfeitos um pro outro, e você torce por esse casal do início ao fim. Mas, tirando o foco do romance, o foco de fato está na nossa protagonista. Ela é uma mulher madura, que se mata de trabalhar, que adora salto alto, terninho, e que não fala sobre as suas emoções. Tem ali um trauma do passado e ela sempre precisou ser muito forte. E exatamente por isso ela tem o estigma da mulher fria, da mulher gélida. Todos os namorados dela terminam com ela falando que ela não tem emoção, que o coração dela é frio, que ela não vai nem sentir falta deles. Então aquele estigma, por ela ser tão forte, isso faz com que gerou ali uma frustração e ela acha que ela nunca vai encontrar ou vai ser digna de amor. Então já começa por aí que tem umas coisinhas pra revirar do passado dela. E além disso, o outro foco, o outro pilar dessa história é o relacionamento entre a protagonista e a irmã mais nova dela. E aqui, gente, é aqui o pulo do gato, porque elas perderam a mãe quando eram muito jovens. E essa protagonista, como irmã mais velha, tomou a responsabilidade total de cuidar da irmã mais nova e de prover não só financeiramente, mas prover emocionalmente, para que a irmã mais nova nunca tivesse que passar pelos mesmos traumas que ela, nunca se sentisse impotente, nunca sentisse que seus sonhos não valiam a pena, nunca sentisse... Enfim, é muito sobre frustrações. Eu acho que quem é irmã mais velha e vai conseguir entender. Só que... Ai, gente, tem muita coisa acontecendo, entendeu? Tem um segredo relacionado a essa irmã mais nova também. Ela tá grávida, acho que já é o terceiro filho. E parece que as coisas não estão indo tão bem. Muitas coisas vão acontecer. E tudo isso em um cenário muito literário, que fala sobre ser agente literário, ser escritor, sobre ser editor de livros, sobre ter uma livraria. Fala sobre expectativas de pais, sobre relacionamentos frustrados, sobre amor próprio, sobre estereótipos. Enfim, entendeu? É muita coisa em um livro só. Em um livro que foca nessas relações, tanto quanto no romance. Então, não espere só romance, espere muito mais. Eu amei, me emocionei, sério, que... Clube de Costura para Corações Remendados foi o livro que nós lemos com o Clube Entre Romances, e é um livro que ele tem um final que pra mim deixou a desejar. Foi um final muito corrido, um final que, enfim, eu esperava certas coisas, e ele teve um romance também que, enfim, não me agradou completamente. Mas, ainda assim, apesar de não ser um livro perfeito, apesar de ter vários aspectos que eu não amei no livro, foi uma história que me emocionou demais, foi uma história que eu não conseguia parar de ler. Foi uma história que mexeu muito com o meu emocional como um todo. Afinal, a gente vai falar aqui sobre violência doméstica. A nossa protagonista, ela vai ficar responsável por duas crianças. A melhor amiga dela, que é a mãe dessas crianças, vai morrer de uma forma muito complicada. E aqui é um dos aspectos do livro, ele fala sobre overdose, ele fala sobre dependência química. E aí, depois dessa morte, ela é responsável por essas crianças. Ela acabou de ter uma frustração gigantesca no trabalho. Ela vai voltar pra cidadezinha do interior, depois de muitos anos longe. E uma cidadezinha que ela sempre quis fugir, ela sempre quis ir pra Nova York, vida grande, trabalhar como estilista, e agora voltar, ainda com duas crianças, gera ali uma frustração, mas o foco é o recomeço dessa personagem, e um dos elementos do recomeço vai ser criar um clube pra mulheres falarem e trocarem experiências relacionadas com violência. E o que esse clube vai transformando a vida dessas mulheres ao longo da narrativa é muito bonito. Não necessariamente é um livro que foca só no clube, tá, gente? Na verdade, se for ver, se for pensar mesmo, o clube aparece em poucos momentos da narrativa, mas eu achei que ele foi um dos elementos essenciais pra eu achar esse livro lindo, pra eu me emocionar, porque eu sempre gosto dessa jornada de mulheres se ajudando e mulheres recomeçando. E aqui a gente tem várias mulheres precisando de recomeços, desde aquelas mulheres que a gente gosta de pintar como as vilãs, por elas não quererem casar, por elas não quererem ter filho, por elas não quererem o padrão do que espera delas, até as mulheres que nunca quiseram isso, mas de repente descobrem que sim, querem ser mães, querem casar, querem morar em uma cidadezinha do interior. Então a autora vai trazendo vários estereótipos de mulheres que são constantemente julgados e mostrando todas elas começando. É muito, muito, muito bonito. Eu gosto muito da escrita dessa autora, e esse livro, assim, tocou meu coração. Eu acho que eu ainda prefiro da autora Mapa do Coração. Eu acho que foi mais profundo, ele trouxe alguns elementos mais bem trabalhados, mas ainda assim, Clube de Costura também, que esse é meu coraçãozinho. Quando ele entra no bar, meu surto, entendeu? Esse aqui é outro livro que favoritei, assim, forte. Eu já falei várias vezes dele no canal, então não vou aqui me aprofundar muito, mas eu quero dizer
dizer que é comédia romântica da melhor qualidade. Amei como foi escrito, amei o diálogo entre os personagens, amei a maturidade deles em lidar com suas próprias emoções. Nenhum deles quer se apaixonar, nenhum deles quer estar em um relacionamento, principalmente no momento em que eles param pra pensar que seria um relacionamento, hipoteticamente, à distância. Nenhum deles quer nada disso. Mas, apesar de tudo isso, eles conseguem conversar sobre suas emoções, eles conseguem conversar sobre seus sonhos, sobre suas frustrações. É incrível. Eu acho que mostra como uma comédia romântica e como um livro hot, porque esse livro ele tem um conteúdo sexual altíssimo, conseguem entregar emoção, camadas, sorriso bobo no rosto, aquecer nossos corações quando bem escrito, entendeu? E esse livro, ele é o combo. É maravilhoso. Sério, lê. Também temos livro de autora nacional nessa lista. Faça um Pedido, me surpreendeu demais. Eu comecei a leitura esperando uma comédia romântica, mas na verdade é um livro extremamente emocionante, que aborda certos temas dos quais eu não estava esperando encontrar dentro de um livro de romance. Tudo isso de uma maneira que cativa, que faz o leitor chorar, que faz o leitor se ver nos personagens. A nossa protagonista, ela tem 24 anos e ela tá em um momento da sua vida extremamente solitário. 25 de dezembro, tá fazendo aniversário, ela vai pegar um cake, colocar uma velhinha, soprar e fazer um pedido que é: eu queria ser amada. E aí ela vai dormir e quando ela acorda, ela tá numa realidade completamente diferente, com um homem ao seu lado que é carinhoso, atencioso, escuta ela e que é o marido dela, se diz o marido dela. Ela é mãe de 2 crianças incríveis e o que tá acontecendo, entendeu? Ela escreve, ela trabalha com o que ela sempre quis, ela é amada, ela é respeitada, ela é escutada, ela voltou a falar com a mãe, ela voltou a falar com o melhor amigo. O que tá acontecendo? Ela tá sonhando? Que realidade é essa, entende? De repente ela começa a pegar uns deslumbres, será que ela tá no futuro? O que tá rolando? E além de todo esse mistério, é muito bonito a gente ver a mensagem que a autora quis trazer aqui. Que em determinado momento a gente fala: eu quero desistir, o amor não é pra mim, eu passei por tantas coisas, eu vou me afastar, vou me fechar. E aí de repente você para e pensa que se você tiver um pouquinho de esperança, nem que seja, talvez seu grande amor, e não o amor de outra pessoa, mas amor próprio, a grande felicidade da sua vida, o momento da virada tá logo ali. Mas você precisa ter esperança que isso vai acontecer. E é incrível, gente, como está trabalhado. É um livro com temas bem sensíveis. Como eu disse, fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre violência, fala sobre depressão. Depressão. Tem muitas temáticas aqui que são trabalhadas, todas elas de uma forma muito responsável. Tem, enfim, sério, muitas camadas. 5 estrelas, favoritado. Leiam, leiam, leiam. Tá no Kindle Unlimited. Sério, eu acho que vocês não vão se arrepender. É isso, gente! Esses foram aí os últimos livros favoritados. Alguns deles 5 estrelinhas, perfeitinhos do meu coração, outros não são perfeitos, mas que realmente me conquistaram. Acho que isso é uma coisa muito gostosa, né? Não necessariamente a gente precisa achar um livro perfeito para que ele converse com o momento que nós estamos vivendo. Às vezes, um livro ele pode ter vários defeitos, como leitor a gente consegue enxergar isso e ainda assim se conectar com os personagens. Acho que essa é a grande chave da literatura, né? Por isso que um livro que funciona para mim pode não funcionar para vocês e vice-versa, porque tudo depende da forma que a gente vai se conectar com a história. Vou deixar o link desses livros aqui na descrição. Vale dizer que muitos deles estão disponíveis no Kindle Unlimited, então vale colocar na sua listinha ou colocar direto no Kindle, fazer a leitura e depois vir contar aqui quais desses vocês gostaram. Desejo ótimas leituras e espero vocês no clube de membros do Catarse do Livros e Fuxicos. O nosso clubinho para você estar mais perto, participar de sorteios de livros, receber conteúdos exclusivos como vlog, podcast, newsletter. Os membros do Catarse, por exemplo, já sabem os nomes dos meus protagonistas dos meus livros novos. Receberam a frase inicial, a primeira frase do meu livro e a última também. Eles têm privilégios, então vem pro Catarse, o link também tá aqui na descrição. Espero vocês. E é uma forma também de você que gosta do meu trabalho tá me apoiando. E em troca receber conteúdos exclusivos. E é isso, agora eu vou. Um super beijo e até mais. Tchau! I know you want it, you wanna take a leap and jump in.